E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 lendo uma história com o Electro. De repente você é transportado para 2021 e assiste ao filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que traz um Electro com um visual bem mais reverente às HQs clássicas. E aí, o filme estava à altura da grande expectativa que criou? O que tem das HQs clássicas no filme? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir, que ficou doido também para assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000. Depois eu falo dos personagens do filme e como são nas HQs. Em seguida eu comparo a história do filme com a das HQs. E por fim, eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Como eu não fiz vídeos dos filmes do Andrew Garfield como Aranha, porque eu acho muito ruins, eu nunca mostrei as HQs que eu tenho com os vilões que apareceram só nesses filmes. E eu vou mostrar então algumas coisas que eu tenho com o Electro. A revista mais antiga que eu tenho com o Electro nem é tão antiga assim. Homem-Aranha 100 de abril de 1991. É o casamento do Aranha. A história começa com ele enfrentando o Electro. A história foi republicada na coleção do Aranha da Salvat número 14 de 2017. Graphic Marvel 17 de abril de 1993, Vingadores Gruta, Armadilha Mortal. Vários vilões tentam fugir da prisão federal chamada Gruta. O Electro é um deles. Homem-Aranha Anual 3. Depois de décadas, o Sexteto Sinistro se une outra vez com o Electro na formação. Histórias republicadas em Homem-Aranha, A Volta do Sexteto Sinistro da Panini em 2021. Origens dos Super-Heróis Marvel 2 de abril de 1994. Electro é um dos vilões que tenta atrapalhar o casamento de Reed Richards e Sue Storm. História republicada na coleção histórica Marvel Quarteto Fantástico 1 da Panini de 2015 e na coleção de clássicos da Salvat 4 em Algarismos Romanos de 2016. Grandes Heróis Marvel 49 de abril de 1995. A Vingança do Sexteto Sinistro. Electro se une ao Sexteto de novo. Arco republicado na coleção do Homem-Aranha da Salvat 13 de 2017. Origens dos Super-Heróis Marvel 3 de abril de 1995. Primeira aparição do Sexteto Sinistro. História republicada na Spider-Man Collection 4 de 1996 e na Biblioteca Histórica do Homem-Aranha 2 da Panini de 2008. Spider-Man Collection 2 de abril de 1996. Primeira aparição do Electro. Republicada na Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha 1 da Panini de 2007. Biblioteca Histórica Marvel Demolidor 1 de 2009. Electro enfrenta o Demolidor já no número 2 da revista. Homem-Aranha, A Morte de Jim the Wolf de 2013. Electro quase derrota o Aranha justo quando o Devorador de Pecados é libertado, tempos depois de ter matado The Wolf. Coleção Histórica Marvel Quarteto Fantástico 3 de 2015. O Electro se une ao Quarteto Terrível e ataca o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. História republicada no primeiro ônibus do quarteto por John Byrne de 2020. E edição definitiva do Aranha 5 de 2021. Aranha e Electro se trombam em um programa de TV. Atenção que vão rolar vários spoilers do filme. Se você ainda não viu o filme novo do Aranha, vai logo lá, corre no cinema ver que é sensacional. Só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000, mas nesse filme quase todos os personagens que aparecem foram criados antes do ano 2000. Eu já falei sobre o Homem-Aranha de Tom Holland, a MJ Watson de Zendaya, o Ned Leeds de Jacob Batalon, o Happy Hogan de Jon Favreau, o Flash Thompson de Tony Revolori, a Tia May de Marissa Tomei, a Betty Brant de Angus Rhys Rice, o Roger Harrington de Martin Starr e o Julius Dell de J.B. Smoove no vídeo HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Para quem não viu, tem um card aqui. Sobre o Homem-Aranha do Tom Holland nesse filme. Apesar dele ter bastante haters, eu sempre gostei bastante do Tom Holland como Aranha. Algumas coisas foram descaracterizadas em relação às HQs nos filmes anteriores, mas aqui uma série de erros do passado, tanto nos filmes do Holland como em todos os filmes do Aranha, são corrigidos.
O Aranha recebe um novo começo, tanto no visual quanto em quem ele é, como vive, qual é o seu elenco de apoio. Aquilo que foi feito na saga Um Dia a Mais e todo mundo detestou, é feito no filme, mas de uma forma muito mais interessante. E não da forma que a gente pensava quando a gente viu os trailers. As pessoas não esquecem que o Peter Parker é o Aranha. O mundo inteiro esquece quem é o Peter Parker, é algo bem mais complicado. Eu achei que fariam isso e o levariam para outro universo, removendo ele do MCU e deixando apenas nos filmes da Sony. Mas não, ele continua no MCU, com um uniforme feito à mão, morando num AP bem humilde como era nas HQs. Como será agora, ele sendo uma pessoa que ninguém conhece? O futuro vai dizer. Mas o Holland continua um tremendo ator, faz a gente se emocionar e não empalidece perto dos outros atores que já interpretaram o personagem. Para quem se perguntava o que significava o uniforme negro que ele usa no filme, é só o uniforme tecnológico dele virado do avesso. É para vender mais bonequinhos só. Sobre a MJ Watson nesse filme, a Zendaya é outro personagem que todo mundo torceu um pouco o nariz, inclusive eu. Michelle Jones. Por que não Mary Jane? Esse tipo de alteração realmente me chateia. E ela era uma personagem chatinha mesmo, marrenta. Nesse filme isso é corrigido. A gente compra o amor entre ela e o Peter. E até o fato de nem o Holland ter beijado ela direito nos filmes anteriores foi corrigido. Sobre o Ned nesse filme, apareceram na internet umas fotos do Betalon mais magro e forte, e no filme ele diz que não vai se tornar um vilão. Eu achei que pudesse vir de outra dimensão uma versão dele que seria o Duende Macabro, mas não foi o caso. Mas alguém vai ter que ser o Venom do MCU. Vai ser o Ned, será? Será que vai ser o Flash Thompson? A gente já fala mais sobre o Venom. Sobre a Tia May nesse filme, o grande spoiler é: a Tia May morre, assassinada pelo Duende Verde. Ela funciona como o tio Ben desse Aranha do MCU, também em uma correção de curso para deixá-lo mais parecido com o Aranha clássico das HQs. Também é introduzido nos filmes do Tom Holland a célebre frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só que é dita pela Tia May. Fica difícil imaginar como serão os próximos filmes desse Aranha agora que seu elenco de apoio foi praticamente descartado. O que será que a Marvel e a Sony têm em mente? Sobre o Homem-Aranha de Andrew Garfield, todo mundo já deve saber a essa altura. Sim, Andrew Garfield e Tobey Maguire estão no filme. Como eu disse, eu nunca fiz o HQ que eu lia dos filmes do Garfield. Eu não gosto nada dos filmes e não curtia, como muito fã raiz, a pegada malandrão dele nos filmes. Mas sempre achei o Garfield um baita ator. O cara já fez filme do Scorsese, agora fez um musical aí que, se bobear, até vai levar um Oscar aí pela atuação dele. Ele é muito bom. E eu acho que ele é o personagem desse filme que tem a sua maior e mais importante redenção. Ele transmite uma humanidade muito grande, é um personagem por quem você tem empatia e até certa pena pelo que o ator passou, e o personagem também, que perdeu a Gwen no segundo filme e a franquia não teve continuidade. A cena em que o Tobey Maguire diz pra ele que ele também é importante e espetacular foi uma baita sacada dos roteiristas. Já falei sobre o Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch e o Wong de Benedict Wong no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Doutor Estranho. Sobre o Doutor Estranho nesse filme. Pelos trailers parecia que o Strange estava literalmente meio estranho. Muita gente achou que aquele Strange poderia ser um Skrull ou até o Mephisto, mas o filme não dá nenhuma dica sobre isso. Vemos que Strange perdeu o posto de Mago Supremo pro Wong, não curti muito isso não. Mas o Cumberbatch está muito bom no filme. Na segunda cena pós-créditos a gente vê um mini trailer de Multiverso da Loucura, o próximo filme do Doutor. Eu adorei ver um pouco do que vem por aí. Eu não vou listar e falar separadamente de todos os personagens que aparecem nesse trailer, até porque é totalmente descolado do filme do Aranha. Mas aparece o Shuma-Gorath. Será que a gente não vai ter mesmo o Mephisto no MCU? O Shuma-Gorath que vai ser o demônio, o grande demônio do MCU. E aparece também a versão vilanesca do Estranho. Tanto o Shuma-Gorath quanto essa versão vilanesca a gente só viu até agora em desenho animado na série What If. Também aparece a Feiticeira Escarlate, a Miss America, que é América Chaves, uma personagem pós-ano 2000, o Barão Mordo e a Christine Palmer. Já falei sobre o Duende Verde de Willem Dafoe, o Homem-Aranha de Tobey Maguire, o Homem-Areia de Thomas Hayden Church, o J. Jonah Jameson de J.K. Simmons e o Lagarto nas HQs, no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha 3. Sobre o Duende Verde no filme. Norman Osborn é tirado do seu universo um pouco antes de morrer.
A performance do Dafoe, como sempre, é espetacular e também ensaiaram redimir o visual do Duende dos filmes do Sam Raimi, essa armadura Power Rangers aqui, mas depois o Dafoe usa uma roupa comum, só com as cores que remetem ao traje do Duende. Eu queria ver um traje novo, mais reverente às HQs. Sobre o Aranha de Tobey Maguire no filme, a presença mais esperada era dele, até porque ele anda meio sumido, em menor evidência que o Garfield. Ficava ainda aquela dúvida se ele iria mesmo topar aparecer no filme. Todo mundo estava super empolgado esperando essa aparição. Eu dizia que não me importava tanto com ele aparecendo, eu me importava mais que a história fosse boa e tivesse relevância para o futuro do MCU. E a história é boa e relevante. Ficou demais a interação dos três aranhas. Apesar de o Maguire ser o mais querido pela maioria, eu preciso dizer que na atuação o Garfield e o Holland se destacaram mais em momentos muito bons de extrema emoção. Sobre o lagarto no filme, também nunca fiz vídeo sobre esse lagarto, eu não gostei dele no filme de 2012, mas nesse filme encaixou bem. Eu só achei estranha uma coisa, mas eu já falo. Sobre o Homem-Areia no filme, eu gostei muito de ver o Hayden Church retornando, mas eu achei tanto a aparição dele quanto a do Rhys Ifans esquisitas. A gente só vê eles transformados, um em lagarto e o outro em areia, por quase todo o filme. O lagarto até dá pra entender, mas por que o Church não aparece na sua forma humana? E quando aparece, tanto ele quanto o Ifans não falam nada. Parecem até imagens de arquivo de outro filme. Se contrataram os caras, por que a gente não vê mais os rostos dos atores interagindo com os outros personagens? Eu não entendi bem o porquê e não encontrei a explicação, mas quem sabe ainda expliquem o que aconteceu. Pode ser porque os atores estão muito diferentes hoje, mas o Molina também tá e foi rejuvenescido digitalmente, então não sei. Sobre o Jameson nesse filme, ele era um cara num quartinho criando teorias da conspiração na internet até que conseguiu um furo com a notícia da identidade secreta do Aranha e enriqueceu. Apesar de diferente do Jameson das HQs, eu gostei bastante da crítica que está implícita aí. Tem muita gente hoje na internet ganhando dinheiro com fake news e deturpação da realidade também. Já falei sobre o Dr. Octopus de Alfred Molina no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha 2. Sobre o Dr. Octopus nesse filme, outro grande ator com grandes momentos no filme e um baita saudosismo. Ele, assim como o Duende e vários outros vilões, também é retirado de seu universo antes de sua morte. E ver ele interagindo com outros vilões clássicos do Aranha é demais. Já falei sobre o Demolidor nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Demolidor, o Homem Sem Medo. Sobre o Demolidor de Charlie Cox. Sim, o Matt Murdock aparece no filme. Eu nunca fiz vídeos sobre as séries da Marvel na Netflix, mas eu achei demais terem mantido tanto o Charlie Cox como Demolidor, né, e também o Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, que a gente já viu lá na série do Gavião. Eu gostava da série da Netflix, embora me incomodasse ver o Demolidor usar o traje vermelho tão pouco. O Rei do Crime parece estar mais fiel visualmente aos quadrinhos agora. Eu espero que aconteça o mesmo com o traje do Demolidor também. Achei que o Demolidor poderia dar uma força pro Aranha em alguma batalha no filme, mas isso não acontece. A cena em que aparece o Matt Murdock, mesmo assim, é muito boa. Já falei sobre o Venom de Tom Hardy no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Venom. Sobre o Venom nesse filme. Ele só aparece na primeira cena pós-créditos e é uma cena bem besta, a não ser pelos últimos segundos dela. A gente vê que o Venom também veio pro MCU, ele faz lá suas piadas sem graça e retorna pro seu universo. Mas fica no MCU um pedacinho do simbionte. Por isso que eu perguntei, será que vai se incorporar ao Ned, que disse que nunca vai virar vilão? Ou ao Flash, que já foi Venom nas HQs? Tomara que nenhum dos dois, porque nenhum dos dois tem perfil para ser Venom, mas vamos ver o que vem por aí. Electro. O Electro é interpretado por Jamie Foxx. A primeira aparição do Electro foi em The Amazing Spider-Man 9, de 1964. O personagem foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção clássica Marvel 10 da Panini, de 2021. A melhor que eu tenho é a Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha 1, de 2007. Nas HQs, Max Dillon é um engenheiro elétrico que, ao ser atingido por um raio, se transforma geneticamente e passa a controlar a eletricidade. Resolve usar esse poder para cometer crimes e bate de frente com o Aranha várias vezes.
No filme de 2014, a diferença é que ele trabalha na Oscorp e recebe seus poderes quando cai em uma espécie de aquário cheio de enguias, vejam só. Ele idolatra o Homem-Aranha e tem uma péssima autoestima, ao contrário do personagem das HQs, que é egocêntrico e odeia o Aranha desde o início. Tanto em seu visual quanto em seus propósitos e personalidade, o Electro de 2014 foi muito mal adaptado. E agora, em Sem Volta para Casa, é outro personagem redimido. Ele é o mau caráter que a gente queria ver e seu visual foi baseado no visual clássico dos quadrinhos. Um ator do porte do Jamie Foxx merecia isso. Após ter sua identidade revelada por mistério, a vida de Peter Parker vira um inferno, mas quando prejudica também a vida de seu amor MJ e do seu melhor amigo Ned, Parker decide recorrer a uma saída mística para resolver o problema e convoca o Doutor Estranho. Não intencionalmente, Peter acaba atrapalhando a magia de Strange, o que faz com que vilões de outros filmes do Aranha, além dos dois Peter Parker dos outros filmes, venham parar na realidade do MCU. Peter tenta lidar com a situação com altruísmo, mas percebe que sempre há um preço a pagar, não importa a integridade de seus atos. Nas HQs existe o Sexteto Sinistro, a união dos principais inimigos do Aranha. A formação original era composta por Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia, Abutre e Kraven. No filme a gente tem 5 inimigos, Duende Verde, Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia e Lagarto. O sexto seria o Venom, mas ele não chega a se encontrar com os outros vilões. A gente ainda não viu, portanto, uma versão do Sexteto Sinistro nas telas. Flint Marko, o Homem-Areia, se mostra uma pessoa mais ponderada do que os outros vilões no filme. Nas HQs ele chegou a se regenerar por um período e até se uniu aos Vingadores. Quando Peter chega à escola, tem um mural atrás dele com vários grandes nomes da história pintados, e entre eles, 2 personagens fictícios da Marvel, Howard Stark, o pai do Homem de Ferro, e Abraham Erskine, criador do soro de super-soldado do Capitão América. A cena em que Matt Murdock e Happy Hogan interagem é curiosa porque Jon Favreau já interpretou Fog Nelson, melhor amigo de Matt, no filme Demolidor, O Homem Sem Medo. O plot de pedir ao Doutor Estranho para mudar a realidade é tirado da saga Um Dia a Mais, bastante odiada pelos fãs. A diferença é que nos quadrinhos o Peter recorre a Strange para salvar a Tia May e quando o mago se recusa, o Aranha faz um trato com Mephisto, o que altera a realidade do Teioso e desfaz seu casamento, o deixando novamente solteiro. A realidade do Aranha do MCU também é meio que rebutada no filme, com um efeito parecido. Na cena em que o Aranha chega para pedir ajuda ao Doutor Estranho, Strange está com o moletom da Universidade de Columbia. Nas HQs, Strange é formado nessa universidade, assim como outros heróis da Marvel, como o Demolidor e o Senhor Fantástico. Quando Peter está deitado com o MJ no terraço da escola, dá para ver a palavra Ditko grafitada atrás. Ditko, claro, é um dos criadores do Homem-Aranha. O Aranha de Andrew Garfield consegue salvar MJ de uma queda fatal, uma referência ao filme de 2014 e à clássica HQ de 1973, em que Gwen Stacy despenca para a morte e Peter não consegue salvá-la. O Aranha do Maguire diz que já enfrentou um monstro gosmento e o do Garfield diz que enfrentou um cara numa armadura de rinoceronte. São referências ao Venom, de Homem-Aranha 3, e ao Rhino, de Ameaça de Electro. O controle de danos aparece no filme, essa organização que tenta fazer uma limpeza cirúrgica de locais em que houve batalhas ou incidentes envolvendo super-humanos ou alienígenas já apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar e existe nas HQs. Peter descobre que Nick Fury está fora da Terra há 1 ano. A gente viu que o Fury que aparece em Longe de Casa era Talos, um Skrull, e que o Nick está numa nave Skrull no espaço. A gente deve saber mais sobre isso na série Invasão Secreta. No MCU, o escudo do Capitão América foi colocado na mão da Estátua da Liberdade, mas é destruído no combate dos aranhas contra os vilões. Electro diz que imaginava que, pelo seu jeito, Peter fosse negro e que deve existir um Homem-Aranha negro em algum lugar. Isso é uma referência, claro, a Miles Morales. Quando a realidade parece rachar e vários vilões que conhecem o Aranha ameaçam vir para o nosso mundo, a gente vê a silhueta de diversos vilões do universo do Aranha. Não fica super claro quem são todos, mas alguns parecem ser o Rhino, Escorpião e Kraven. O que é mais legal? As HQs clássicas com o Electro
ou Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O burburinho em torno desse filme foi tão grande que eu confesso que eu estava ficando meio de saco cheio, porque não era um papo legal sobre HQ, era só essa coisa de saber se o Tobey Maguire ia aparecer ou não. Um monte de canal que não manja nada de quadrinhos explorando esse hype até espremer a última gota, só clickbait e teoria inventada, um saco. Mas o pior é que esse hype todo teve suas expectativas atendidas. Sem Volta para Casa é um marco dos filmes baseados em HQs. Eu não acho tão grandioso quanto Guerra Infinita ou Ultimato, como eu ouvi por aí, mas é sim um dos grandes filmes da Marvel e do gênero de super-heróis como um todo. E é assim não só porque o Maguire aparece, mas porque não só a aparição dele é a do Garfield, mas também a dos outros vilões dos outros filmes é perfeitamente integrada à história e serve à trama. A gente tem ali momentos de diálogo entre os personagens muito inteligentes e emocionais. A conversa entre os três Peter Parker após a morte da Tia May realmente traz lágrimas aos olhos do fã das antigas. Em um ano em que a Marvel só tinha decepcionado nos cinemas, Sem Volta para Casa aparece como uma grata e espetacular surpresa. O filme é redondo, sem muita forçação de barra, como diz o meu amigo Moisés. Eu acho que é a entrega mais voltada a um fã de raiz que eu já vi num filme da Marvel fazer. E sem deixar de lado o fã ocasional, que só vê os filmes. Eu achei demais o filme fazer um agradecimento especial a Avi Arad. Esse cara apostava no universo Marvel desde os anos 90, produzindo os desenhos do Aranha e dos X-Men, depois produziu os primeiros filmes dos X-Men e do Aranha, e muita coisa que veio depois. Ele foi muito pichado por ser responsável pelos filmes do Aranha do Garfield, mas foi visionário e abriu caminho para o que a gente vê hoje aí no MCU. Tem uma ou outra coisa forçada? Tem. Soro que deixa o cara bonzinho, a rapidez como isso é desenvolvido, mas são coisas pequenas perto da grandiosidade do filme. As HQs do Aranha com o Electro são demais, mas quando o filme é um marco e não só honra os quadrinhos, como faz quem cresceu lendo Homem-Aranha vir às lágrimas, a gente reconhece aqui. Eu fico com o filme. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu citei no vídeo estão à venda na Amazon. Deixei o link na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal. Pessoal, a gente vai dar uma parada agora para Natal e Ano Novo, mas logo no comecinho de 2022 já vai ter a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Gavião Arqueiro, tudo sobre a última série do Disney Plus de 2021, o prêmio Melhores e Piores de 2021, assistindo a HQ X-Men, e em 2022 tem muito filme da Marvel e da DC e séries do MCU muito aguardados que vão estrelar aqui no HQ que eu lia. E o primeiro já vem em janeiro. A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Morbius. Boas festas, a gente se vê em breve. Até lá!